Thiago, eu gostaria primeiro de tudo te agradecer por ter topado participar, mesmo estando aí em São Paulo e a gente tinha conversado aqui na Iberê esses dias, acho que tem umas 2 semanas já, né? Então, de novo, obrigado por dispor do teu tempo para nos receber aí no teu ateliê e a gente te receber aqui no nosso estúdio para essa nossa conversa. Obrigado. É um prazer estar aqui. Aí eu vou te fazer a primeira pergunta, que a gente costuma fazer para todo mundo. Quem é o Thiago? É, bom, vou ter que dar a resposta mais sucinta disso aí, né? Acho que eu sou o Thiago, que é conhecido como artista visual, tá? Trabalha com pintura, escultura, vídeo, que é maranhense, e atualmente mora entre São Paulo, São Luís, Guadalajara, no México. Então, é esse cara que transita entre esses lugares e que produz arte. Qualquer outra coisa tem que ser perguntada além disso, né? Diz uma coisa, tu iniciou a tua vida acadêmica nas artes, mas acabou indo para psicologia, certo? Até um É, doutorado, alguma coisa assim, é, não é? eu fiz as Não sei duas se concluiu o faculdades. doutorado. Eu fiz as duas faculdades, né? Entrei na faculdade de artes, a Uhum, UFMA, e durante o processo, na verdade, sempre tive interesse em ciências sociais em geral, né? uhum. Antropologia, sociologia, estudos culturais. E aí acabei, no meio de um processo, resolvi, assim, no terceiro período de artes, resolvi entrar para psicologia. Aí fiz vestibular e tal. E na psicologia eu fui sendo mais rápido, assim, eu acabei tomando mais firmemente o curso. Eu já participava, né, desde meus 16 anos de editais de arte contemporânea, né, eu já tinha estudado em estúdio de alguns artistas, meu pai é pintor, e um artista do Maranhão chamado Cordeiro, do Maranhão, tinha estudado no Parque Lage do Rio, que era uma escola de artes visuais, então já antes mesmo de entrar na faculdade eu já frequentava o estúdio dele, a gente estudava sobre arte contemporânea, sobre alguns exercícios de desbloqueio da criatividade que ele teve, quer dizer, já tinha uma formação em caminho, uma iniciação, vamos dizer assim, né, na arte Uhum. contemporânea. E então, mas durante minha trajetória, eu acabei na universidade acabei me focando mais na psicologia. Isso foi me Psicologia social? deixando. Hã? Psicologia social, política? Ah, o Ou curso, o curso de graduação em psicologia, né? sim, Graduação, a gente sai como ou bacharelado, bacharel. formação em psicólogo ou licenciatura. Uhum. E na época eu nem tinha me decidido, né, eu comecei a fazer, saí com formação de psicólogo mesmo, e eu acabei nesse período de 4 para 5 anos formando em psicologia, e minha faculdade de artes foi ficando, eu fui continuando ainda com ela. Porém, chega um momento na faculdade que já estava, tipo, 6, 7 anos, era meio difícil já de retomar o curso. Eu lembro que no 8º ano eu fui receber uma cartinha de jubilamento, porque eles convidam a gente para programar, quando eu ia programar para ver se eu Sim. conseguia. Eu não conseguia, porque meu coeficiente era muito baixo, eu não conseguia pegar algumas disciplinas que eram disputadas, enfim. E aí acabei, né, durante esse período, a fazer mestrado também, né? Aí eu fui fazer mestrado da Federal do Pará, na UFPA, Em psicologia e mesmo. psicologia. Eu morei um pouco tempo em Belém, na Uhum. Federal, e aí eu engatei com doutorado também na Federal lá do Pará. E esse doutorado eu não concluí, porque no meio do caminho, assim, não no meio do caminho, já no final do doutorado, surgiu a oportunidade de viver de arte, assim. E foi um Uhum. período que eu comecei a participar de exposições grandes fora do país, assim. E mesmo no Brasil, assim, participei de Bienal, de Lyon, Bienal de São Paulo, Bienal, um monte de Bienal aí fora. E eu lembro na época que foi me dada a dica, né? Olha, esse é um caminho que você já entrou, é muito difícil você não se dedicar completamente a isso, é uma oportunidade que você está tendo, e vai ter um momento que a gente tem que pensar se é isso mesmo que você quer, ou você quer ter as duas. Basicamente, para eu poder realmente encarar a trajetória artística indo Uhum. além daquilo que eu podia, eu teria que me dedicar 100%. E aí foi o que aconteceu. Eu abandonei o doutorado, abandonei, engavetei tudo, larguei essa. Que ano é isso, mais ou menos? Por volta de 2011 eu tomei a decisão. Eu dava aula, né, numa faculdade particular, eu dava aula de introdução à psicologia, de teoria e sistema, de epistemologia, quer dizer, eu dava essas aulas iniciais, né, Uhum. e inclusive para cursos, assim, tipo, sei lá, cheguei a dar aula de psicologia jurídica para direito, cheguei a dar aula de Ah, psicologia da eita. saúde
Porque quando você entra num departamento, quando você está novo, eles Sim. vão jogando para fazer a disciplina qualquer que sobrar. Tipo, É, disciplina as que de ninguém quer. introdução. Disciplina de introdução, é psicologia para tal, para nutrição, disciplina para educação física. Aí vai lá, Vai. quem que entrou. E eu estava nesse infernão aí, dando aula, Sim. dar com roda, assim, de tudo. E na curso de psicologia eu dava as aulas de introdução. Até porque eu era mestre, né? Não era doutor. Sim. Então, mas aí, cara, foi a minha libertação, porque eu gostava de pesquisa, mas dar aula é uma coisa muito complicada, porque ainda mais quando você dá aula como eu dava, você não dá aula para 2, 3 turmas, você dá aula para uma cacetada de turma. Muita gente te olhando, enfim, você fala muito, quer dizer, e aí a coisa da produção artística acabava ficando um pouco para os finais de semana ou em dias livres, que eram quase nunca. Então chegou um Sim. momento que a gente tinha que ir, o professor ganha pouco, então tem que trabalhar muito. E aí, para Sim. poder me sustentar e pagar aluguel, fazer tudo, eu tinha que trabalhar como um condenado. E aí e arte era uma coisa que eu achava que nunca ia dar, porque a arte era uma coisa que tinha dentro de mim, que eu. Deixa eu só enganchar uma pergunta então aqui também, para daí tu já toca. Ah, Foi nesse momento que tu resolveu assumir o papel como artista mesmo então? 2011, mas assumir. foi porque a arte não era o tipo de trabalho que eu faço, não é um trabalho comercial. É um Sim. trabalho mais de pintura experimental, autoral mesmo. Então, no Brasil é complicado. Você tem centros de poder de mercado, que é São Paulo, basicamente. Você tem ali Rio, alguma coisa, É mas Rio-São assim, Paulo, né? é São Paulo, basicamente. E É. são uma coisa da América Latina. Então, assim, para mim não teria outro caminho. Muitos artistas, por exemplo, do Nordeste, de regiões fora de São Paulo, acabam sendo professores de universidade, de artes, no caso. Aí conseguem aliar os dois, mas no meu caso era de psicologia, né? Sim. Tá, É, e no meu caso, a oportunidade, quando veio assim muito grande, porque eu veio com vendas para instituição, com obra indo para museu de fora, inclusive. E aí, então, aí abriu-se um caminho, que é um caminho muito raro de se abrir, e aí eu entrei e fiquei vivo até hoje disso, né? Estou sim. até hoje nessa trilha. Mas é um caminho que, eu vou novamente, só para poder pontuar, é um caminho que não te garante nada, porque assim como você sobe muito rápido, em algum momento você pode cair muito rápido. Então, acontece muito na trajetória das artes visuais, trajetórias meteóricas. Um cara que aparece do Sim. nada, aparece, pá, demora 2, 3 anos, sumiu. Eu estou aí nessa correria já faz, pelo menos nesse setor, já mais de 10 anos. Né? Mais de 12, 13 anos, vamos dizer assim. E de pintura mesmo, desde 98, desde 2016. Então, eu nunca parei. Mas estando nesse mesmo patamar, desde 2011. Então, eu tenho conseguido, mas não é Sim. algo. Não é uma vida fácil. Não é você Não é, chegar e e achar não é que. garantia nenhuma também, né? Não, você tem que continuar seu trabalho. Se você não É. continua seu trabalho, você não existe. Artista que acha que vai entrar nisso aí, porque agora eu estou aqui nos lugares, entrei nas coleções, porque agora eu estou em não sei o que museu, fazendo exposição, acho que vai ficar de boa, não vai ficar não, querido. Você tem que trabalhar a vida inteira. Porque não é um caminho fácil. Só se você for herdeiro, aí você faz suas coisas Ah, e mas vai daí é viver outra história, né? outra história. Mas se você é um cara trabalhador de classe média, entendeu? Você tem que trabalhar, não é um caminho fácil. Sim. E me diz uma coisa, essa tua loucura, entre aspas, Uhum, essa tua jornada na psicologia, uhum. como é que esse percurso que tu teve orienta ou influencia o teu trabalho? Pois é, tem uma Porque coisa tu ficou engraçada. um bom tempo, né, na psicologia. Tem uma coisa engraçada, uma amiga minha psicóloga lá do Maranhão, a Maia, ela diz, só que ela é da psicanálise, né? E eu não sou, eu é da análise de comportamento. Ela dizia, cara, chama muita atenção que tu elegeu as duas profissões dos teus pais. Tipo, teu pai é pintor, tua mãe é psicóloga. Aí eu falei, pô, nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. E é uma coincidência mesmo, assim, não foi porque fui obrigado, foi meu Sim, desejo e acabei. E olha que eu nem tive tanta influência dos dois, assim. Mas sim, lógico, mas novamente, o meu interesse maior sempre foi, por exemplo, no lado da psicologia social e para uma lado também da psicologia do comportamento. Por exemplo, eu fui um pouco mais behaviorista. A minha linha era uhum, mais de análise de comportamento, quer dizer, eu me interessava mais pelas relações de pelas relações de comportamento mesmo, e não pelas questões da mente, como é mentalistas, assim como é a sim, psicanálise. Então, eu acabei, por exemplo, no meu mestrado, indo para um lado do cognitivo, na psicologia, que eu trabalhava com canhoto e destro, né, que era chamada neuropsicologia da lateralidade, a gente trabalhava com a simetria cerebral, a simetria, desculpa,
habilidades físico-espaciais e assimetria cerebral, para descobrir diferenças entre canhotos e destros. E aí a gente trabalhava com algumas coisas. Então era um trabalho de formiguinha, vamos dizer, e bem analítico e estatístico. Então não Uhum. tem nada a ver com o meu trabalho, para você ter uma noção. Porque basicamente quem visse meu trabalho vai falar, pô, aí o cara deve ser junguiano, é um artista que deve estar aí dentro da psicanálise, é um cara que deve estar dentro da psicologia social, mas do viés mais humanista ou fenomenológico, e não foi. Apesar de eu ter grande apreço. O que aconteceu é que depois que eu larguei a psicologia, eu retomei a ela através desses autores. Por exemplo, eu comecei a retomar, por exemplo, Jung, que é um autor que na minha trajetória era quase que proibido, porque a minha área é uma área muito positivista. E aí eu fui Sim. justamente para o contrário. E aí eu, pelo estudo dos símbolos, da semiótica, e aí eu abri outra coisa. Então, o meu entendimento de psicologia hoje, dentro do meu trabalho, veio pós-existência. Porque o material que eu tive, toda a minha formação, de fato, ele não coaduna com as minhas visões hoje do mundo através da arte. Então, eu descobri um outro Tiago. Foi a vez que, através da minha produção de arte, eu enxerguei a psicologia sobre um viés que eu não tinha estudado tão profundamente. Então, hoje, por exemplo, se eu fosse fazer um curso de psicologia novamente, com o conhecimento que eu tenho, vamos supor, o Thiago vai entrar na graduação de novo. Eu provavelmente não teria a mesma trajetória da psicologia que eu tive no passado. Provavelmente eu teria entrado para a parte fenomenológica direto, assim. Que loucura ouvir isso. Mas é por causa da arte, né? A arte tomou meu Sim. caminho. É, Mas a volta que foi, né. é. Ah, a tua produção nem sempre foi direcionado na questão das micropolíticas e as causas sociais, né, digamos assim. Minha Não produção que em arte. seja não que seja um engajamento, digamos assim, mas quando ou como que isso começou? Porque a tua Então, produção antes não era tão não tinha esse não, acho que sempre teve, para ser sincero. Eu não talvez consigo me lembrar. não tão explícito, talvez, Ah, né. tá. Bom, É, digamos que o talvez que a gente chama de política é no sentido da política que a gente conhece na TV, entre o sim. esquerda, direita, blá, 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 blá. Mas o conteúdo, digamos, social do meu trabalho, ele sempre existiu. Assim, Uhum. eu posso te falar que entre 2009, um trabalho chamado Ciclo do Cão, é um trabalho que entre 2009 até 2010, não, 2008, 2010, eu tinha um trabalho que era voltado para as questões de gênero dentro de uma relação, a construção familiar. Então, assim, ainda era político, mas era micro, assim, tratava de questões de formação de papel do Sim. patriarca, da mulher, da castração, sabe, assim, do feminino, do local, das relações de poder dentro de uma família. E também falava muito de questão de legitimidade hereditária, quer dizer, da questão do bastardo, tá entendendo? Tipo, de Uhum. filiação. E aí, Sim. só que é o seguinte, ao tratar dessas questões de um núcleo privado, dentro de uma casa, e aí tinham pinturas que mostravam quebrando o teto da casa, do Eram falo, questões dos pessoais pães. tuas, Hã? na verdade, não eram? Eram Hã? questões pessoais Sim, tuas, né? sim, porque estavam dentro do contexto mesmo de uma relação. Eu lembro que a minha Uhum, primeira esposa participava, ela deixava eu pintar ela e deixava a gente expor, porque teve um momento que eu comecei a fazer isso com figuras aleatórias. Eu desenhava essas figuras e eram figuras que não. Só que eu sentia a necessidade de colocar a gente ali, porque eram questões que eu discutia dentro da relação e a gente discutia muito, porque ela também era uma uhum, intelectual, ela é mais da área do direito e da sociologia, porque a área dela era da sociologia, né? E uhum, aí aquilo ali foi indo. O que aconteceu foi que durante esse processo eu comecei também a expandir isso para entender de como essa família é feita. Foi uma herança cristã ocidental, bababá, e você vai vendo as questões católicas, cristianismo, a relação moral. E isso vai baixando também para uma sociedade que tem suas bases em cima da exploração, né? uhum, Você vai vendo, por exemplo, o Brasil, a economia e essa classe média, ela foi criada acima de um trabalho também. E a boa parte dessa uhum. economia foi de um trabalho escravo, que é uma base econômica Sim, da nossa sim. sociedade. Que, por sua vez, para poder justificar esse trabalho escravo, tem uma justificativa também religiosa e moral por trás disso. E aí isso tudo foi indo. Na época, eu venho trabalhando há muito tempo com indígenas, com comunidades indígenas, quilombolas, de tradição tradicional como advogada, né? Para Uhum. defender os seus direitos. No Maranhão Olha que legal. existe, até hoje no Maranhão existe um problema sério, que é um problema do Brasil inteiro. Essas populações elas vivem aí durante centenas de anos no mesmo local, trabalhando, cultivando a sua terra,
Só que muitas vezes esses documentos e essas coisas são muito antigos. E assim, elas têm dificuldade, muitas comunidades tradicionais, de provar que aquela terra é sua, mesmo vivendo ali durante muito tempo. Então existe o fenômeno da grilagem, que é basicamente um grande empresário que chega, toma aquilo tudo, ou faz no cartório, mete um documento com corrupção, ou um político faz aquilo e toma suas terras, para vender para alguma empresa, para algum empreendimento, ou manter aquilo ali. Então isso acontecia demais, até hoje acontece. E principalmente com multinacionais que querem expandir, como portos, que querem fazer, coisas que querem fazer. Uhum. Então, e aí a gente vivendo naquela situação, pessoas indo em casa, discutindo, aquilo foi sempre envolvendo numa luta. Tanto que teve seu ápice aí por volta de 2011, a gente teve muitos protestos, algumas coisas que eu não vou tocar em detalhe por causa de algumas empresas, enfim, que estão aí, Não. até hoje estão no Maranhão, e a Uhum. gente tem até processo e coisa assim que teve envolvido, e a gente, e o trabalho começou a tomar uma dimensão mais de ataque político mesmo, já de representar essas estruturas, até com o nome mesmo, dentro do trabalho como sendo metáforas de toda uma história brasileira de exploração e de roubo mesmo, roubo de terra, roubo de identidade, de Sim, até hoje, né? massacre, de genocídio, de coisas que, na verdade, ocorrem até hoje. Exato, você está vendo que está acontecendo com a fronteira amazônica da agricultura da região Sim. amazônica, né? Que é de devastação e de tomada de terra que é da União, por exemplo, que é nosso. Uhum. Pessoas roubando mesmo terra. Então, isso sempre aconteceu. E a região amazônica é cheia disso, é roubo de terra, que é roubo de terra nossa, que é da União aquilo É ali. da União, É, tudo da União. Boa parte daqueles territórios aí que você vai pegando, e aí é roubo de terra. Bom, enfim. Daí já comecei a falar de um trabalho que está no Iberê Camargo, por exemplo. Tem um monte de Uhum. coisa no Iberê Camargo. Aí aqueles trabalhos que estão lá, uma boa parte, principalmente da parte de denúncia, tem ali uns 3 ou 4 trabalhos que são dessa fase, 2012, 2013, e que, coincidentemente, coisa de um ano, sabe, 2 anos depois de transição fase, rolou uma catástrofe política muito grande no país, que foi 2013, a Sim, qual até hoje a gente tem um vestígio desse período. Até sim. hoje Foram as reverbera esse período. manifestações, né? As manifestações abril, começou com a galera de estudantes, começou no Nordeste, só fala muito da MPL, Movimento Passe Livre, mas começou com uma fúria do Nordeste inteiro, que foi Natal derrubado, por volta de abril, março, na verdade, acho que foi Natal e na Paraíba, começaram a estudante tocar fogo em ônibus, foi uma loucura por causa do negócio de passagem, confronto com polícia, e aí começou a MPL em São Paulo fazer as caminhadas na Vida Paulista, só que saiu nas revistas aquele massacre da Polícia Paulista, Sim. de tiro no olho de fotógrafo cego, deram Uhum. porrada na mulher do Thiago Leifert, uma vez saindo num Uhum. restaurante chique, entendeu? Tipo aquela violência típica da polícia paulistana, que é uma polícia assassina mesmo, mal treinada, sei lá que porra que é. Os caras são animais mesmo, é uma coisa complicada, não é para tratar com gente aquilo ali. E aí aquilo ali mobilizou as pessoas, e as pessoas foram para a rua, né? E aí o resto já sabe, a gente não precisa explicar, todo mundo Sim. já viu a confusão toda, aí vem impeachment, vem não sei o quê, Estamos volta, até faz hoje vendo coisa. isso. Até hoje, Até não hoje. sabe onde é que vai parar. Ali foi É. uma semente. Mas Uhum. é engraçado, como começou, não é quem tomou. Quem tomou as rédeas não foi que começou, né? Foi Uhum. criando-se um monstro, assim, era muita gente falando coisas os mais diversos possíveis. E quem conseguiu assumir foi a extrema-direita, como assumir em qualquer lugar. Bom, então é isso, entendeu? Então a minha história de produção mesmo se confunde com a história do país, assim. As narrativas do meu trabalho, tudo é narrativa política, elas se confundem com as narrativas políticas do país. E do mundo, na verdade, porque foi um período também para a América Latina forte. Assim. Então, porque essa onda não foi só no Brasil, ela foi surgindo em toda parte, porque dentro dela também veio o Lava Jato, veio uma porrada de coisas que foram alheias, já foram coisas institucionais que foram sendo cobradas no mundo inteiro. Então é isso. E agora, E agora lógico. tem, Ah. agora tem a Argentina ainda, né? Então, cara, é complicada a situação. A gente está numa situação assim de luta constante. Luta constante. Porque a gente vive numa área de. É que tá, é muito doido, porque eu faço uma comparação com a década de 20 do século passado. O século Uhum. passado também era uma loucura. Era os fascistas de um lado, os comunistas de um Sim. lado, os liberais, os anarquistas. E aquela confusão era muita mentira. Por exemplo, eu sou trotskista, os comunistas stalinistas xingavam o trotskismo, e quem fosse trotskismo era bandido. Por exemplo, se eu estivesse na década de 20, provavelmente um comunista, seria comunista, trotskista, eu seria assassinado por outro stalinista.
porque a quantidade de mentira, desinformação que teria naquela época, mas era feito por quê? Porque a gente sabe que as pessoas liam ou os pasquins, que eram dos seus grupos, ou liam o jornal oficial, que era da burguesia. Hoje em dia, qualquer paspalho que tem um canal grande que consiga arrebanhar gente é um ator de influência no mundo. Então, assim, mídia social hoje é uma parada que veio para democratizar a fala, mas a gente vê como é que o nosso nível de civilização é tão brutal que a gente tem que a gente o poder que isso tem de mudar a realidade do mundo, ele é utilizado para disseminação de sombras, né? Para disseminação de ignorância, para disseminação do mal, que é a mentira, né? Assim, que é a nuvem que vem dos nossos olhos, né? Tipo assim, para nublar a nossa visão e não para clarear, né? Tipo, é complicado. E aí o que a gente está vivendo hoje é isso, né, cara? Agora tem uma coisa no meu trabalho que pouca gente falava, eu sempre quis unir, e uma coisa que eu sempre tive com relação à política é a questão da luta da identidade, da espiritualidade com isso. Apesar de ter Uhum. tido uma formação marxista, eu nunca fui materialista puro, não posso, tá? Por quê? Porque eu sempre tive esse pensamento, digamos, espiritual, assim, inclusive levando isso como uma coisa de identidade. Tem uma revolução que eu sou bastante apaixonado, que é a Revolução Zapatista do México, a recente, de 94, onde eles têm lá o Manifesto da Selva, o Manifesto da Selva Lacandona, e que eles não são ateus. Eles fizeram a revolução, eles pegaram o seu território, mas eles querem manter as tradições maia. Então, eles têm os mitos dele de formação. Eles têm lá toda a cosmogonia maia. Quer dizer, não é eles abraçaram isso como identidade, mas eles têm uma visão muito clara de que esse mundo neoliberal, ele não permite que existam outros mundos. Eles falam que outros mundos são Não, possíveis. Isso quer dizer o quê? Porque o indivíduo hoje, para ser considerado cidadão, ele precisa como é que chama? Uma tarreta de crédito, né? Um cartão de crédito. Está cada vez mais foda, porque se você viajar no exterior, tem lugares, na Europa, por exemplo, que se você não tiver um cartão de crédito, você não consegue nem comprar você não consegue passar para pegar um trem. É uma coisa absurda. Você tem que ter um cartão de crédito, você tem que ter uma conta no banco. Você tem que ter, de banco alguma funciona. coisa, ser rastreado financeiramente. Então, senão você não é gente, você não é cidadão. Então, esses movimentos, né, isso não é o único, mas é o que me apaixona mais, porque tem uma base marxista, porém não materialista no sentido econômico, sim, mas não mas tem o seu lado espiritual, quer dizer, Uhum. e como forma de resistência. E meus trabalhos sempre tiveram, sempre coloquei as entidades ali. Muitas vezes as entidades eram confundidas com exemplos de, por exemplo, você via lá um preto velho, o cara pensava, está representando o negro. É, não é bem isso, porque ali era uma entidade, mas é um negro. Uhum. Tem um Sim. caboclo ali, mas é uma entidade de Umbanda, entendeu? De Quimbanda, quer dizer, e sempre teve lá essas entidades, porque uma coisa que eu achava muito interessante é que quando eu visitava, por exemplo, os Gamela, que foi um povo indígena, com que a gente teve o maior contato, até fiz alguns trabalhos com eles. Maranhão, né? Antes de virar moda, eu parei de fazer algumas coisas por causa desse tipo de exploração que está tendo hoje. É que Sim. eu não sou hipócrita. Eu acho muito horrível essa galera que fica querendo tirar foto com, sabe, querendo explorar os caras, dizendo, eu sou indígena, eu tô com os índios. Assim, eu não quero ser parte desse white savior, o cara que está no meio dessa galera. Sim. Na época, a gente trazia um trabalho limpo, nós dois aqui, com o pessoal da comunidade, para fazer uma luta, para mostrar que uma é bela aquele negócio. Quando começou a ter essa moda na arte brasileira, eu saí fora, continuo com as relações, a gente ajuda, apoia, mas não dessa maneira. E o que acontece, que eu achava interessante, é que uma vez indo lá, entre os Gamela, é a união desses cultos, né? Dessas entidades que estão lá e que começaram a surgir, por exemplo, até nas narrativas dele, que eles também estão sendo protegidos pelas suas próprias entidades. Dona Teresa Légua, alguns Exus, algumas entidades que estão ali na mata. Quer dizer, começa a surgir eles começam a atrair a cosmogonia deles para a luta, assim. E que eu vejo isso como um ato de resistência cultural mesmo, entendeu? Sim. E é isso Sem que você dúvida. atraiu nisso. Porque assim, cara, os deuses também estão conosco. Assim, você vai ver isso na Odisseia, e aí, para pegar uma coisa bem antiga, ou na Ilíada de Homero, você vai ver os deuses interferindo diretamente na Guerra de Troia. É uma coisa que eu Sim. sempre achei incrível. Na volta de Odisseu, na Ilíada, ele tem que, na Odisseia, desculpa, ele tem que contar com a ajuda de outros deuses, porque ele sacaneou o Poseidon, que está puto com ele, e aí ele precisa de Atena, ele precisa de uma galera para dar uma força para ele poder voltar para ele. Passa 10 anos, mano, para Sim, tentando voltar, voltar, né? é seduzido por Circe, pela galera toda. Quer dizer,
Tá entendendo? Os deuses ali, de alguma maneira, têm que interferir. E isso é um pensamento ancestral nosso, que é a nossa maneira também de pensar a nossa relação no mundo com os deuses, que não existe mais. Todo mundo monoteísta, chato pra cacete. Imagina, antigamente eu tinha que matar um carneirinho, alguma coisinha ali para Marte, antes de ir para uma batalha, para não cortarem minha cabeça no meio do caminho, sei lá, entendeu? Molhar meu manto ali no sangue do boi ali de alguma coisa e ir lá com o meu pedaço de ferro para ver se eu saio dali de boa. Então, assim, tem essa coisa também que era bonita, dos imaginários. Imagina, um mundo povoado por demônios, né? Assim, um mundo povoado por deuses, lutas e tudo. Isso acabou. Mas isso ainda existe. Ainda existe, inclusive, ainda existe em termos de identidade. E aí eu acho importante que é aquilo que aglutina os povos, entendeu? Aglutina de resistência, né? O pessoal fala muito de política porque, enfim, o Brasil, nesse período, só falava de política. Acho que deu uma diminuída agora. Mas, porra, nos últimos anos foi um inferno. Mas todas as questões que tu botou agora aí, que tu colocou pra gente, na verdade, são dentro desse contexto de luta política também, né? Sempre, sempre. É porque, deixa eu te falar Luta uma de parada. legitimação, de reconhecimento. Cara, eu vou falar uma parada pra ti aqui, a luta. E aí eu digo assim, eu realmente eu não consigo, eu acho que tudo é político, assim, tudo na minha Tudo é vida, política, todo tá? mundo. Quando eu falo assim, porra, sei lá, um amigo teu chega e fala, caralho, não tô conseguindo pagar as contas esse mês, trabalho pra cacete. Aí você vai pensar, porra, por causa da questão da guerra, luta de classe, filhão. Você tem que lutar Claro, isso aí. Tua mais-valia está sendo utilizada aí, tu tá trabalhando de graça teu patrão para trocar de carro. Então tu vai pensar, é político, quer dizer, tudo na vida é político. Por exato, exemplo, o pão é exato. político. Então, né, o que você vai escolher para comer, se você for vegano, para você é uma questão não só de identidade, de política também, porque você não Sim, acredita na, sei lá, produção de carne do Brasil, sei lá, tá entendendo essa parada? Assim, então eu realmente sim, não sim, consigo. sim. Acaba ficando vago, né? Porque tem uma coisa, acho que é Uhum. o Bourdieu, acho que fala, o Baudrillard, eu acho que é o Bourdieu. Ele fala: quando tudo é política, é porque nada é político. Quando tudo é puro, é porque nada é puro. Quer dizer, quando tudo é alguma coisa, é porque nada é alguma coisa. E aí é ruim eu falar isso porque acaba esvaziando o discurso. Mas realmente eu acho que é isso. Assim, a gente tem opções que atravessam a cultura e atravessam que atravessam, não, que se embatem com outros pensamentos contrários o tempo inteiro. Ainda mais na era da informação, onde a gente hoje tem acesso a tanta coisa que é complicado a gente descobrir o que é, sabe, o que é trigo para mim no meio disso aqui, o que é joio, não sei. Sim. Às vezes a gente muda de opinião o tempo inteiro também. É uma época muito louca que a gente vive de informação, E muito, muito, e muito muito doido. e muito rápido, né. É muito rápido e você começa a pensar uma coisa em um ano e depois já vem uma outro pensamento sobre aquilo ali e aí já muda. Acho que na academia, não faz muito tempo que eu estou fora da academia, mas eu imagino hoje como é que deve ser você escrever um artigo sabendo que uma fonte de 2 anos atrás já deve ter mudado. Assim, porque as coisas... Eu lembro na universidade que eu fazia doutorado, a gente pegava artigo de um ano, já estava meio que assim, cara, já tem outro artigo tipo, diferente. Você comprava um livro de 2000, vamos supor, 2000, que eu lembro que eu fui comprar um livro em 2014, eu estava em 2016. Aí Já eu era falei, velho. não, 2014 não, 2004. Eu estava em 2006, lendo meu professor já assim, cara, interessante esse livro, mas já não dá mais. Pega um artigo da Claire Porter, que era uma mulher que trabalhava com isso aí, e aí recente já não tá mais, não adianta você comprar. E assim, era livro tipo inglês, né? E naquela época já era mais fácil, mas agora tá Uhum. mais fácil do que era antes. Mas a gente, para comprar o livro em inglês, era tipo esperar 3 meses para chegar. Ah, E você imagina, assim, eu fico imaginando hoje em dia, cara, deve ser muito rápido, assim, muita coisa, porque na minha época já tinha muita coisa que eu aprendi na faculdade que já não valia mais, assim. E aí hoje deve ser igual, assim, hoje deve ser loucura. eu fico imaginando quem tá começando deve ficar meio perdido até, né. Você ter livros, né? O negócio são livros introdutórios dos clássicos. Na filosofia Sim, que não tem tanto esse problema, eu acho. Porque você continua lendo Platão, continua lendo, né, Aristóteles. eu tenho uma outra aqui, que tu meio que respondeu já o que eu vou te perguntar, mas eu vou dar um adendo. Sim, Então eu ia te perguntar que tu tem interesse numa construção de signos e simbolismos, né, culturalmente enraizados nas tradições, que era um pouco o que a gente estava falando, tu passou um pouco sim, agora. sim. Além dos conceitos como inconsciente coletivo e arquétipo, sonhos e transe. Pode falar um pouquinho pra gente? Eu acho que é dar um pouco de continuidade no que a gente Sonhos estava. de transe. Porque é o seguinte, cara, o método de trabalho
Inclusive, os trabalhos que eu te falei daquela série de casamento, de casal, de patriarca, tinha muito a ver também com imagens de sonho, porque foi bem uma época que eu estava querendo pegar essas imagens do inconsciente mesmo. A minha mulher era médium, né? Então ela tinha certas visões, ela interpretava, jogava tarô, tanto me interesse por oráculo surgiu com ela. Então algumas coisas que saíam no oráculo que ela jogava, alguns signos, aquilo tudo era englobado dentro da narrativa, porque a gente buscava aquilo ali, tanto que o meu interesse por Jung foi sendo cada vez mais forte para interpretar isso, esses signos, né? Então, sim, a relação não diria de meditação, mas de transe, de pensamento, de imagens, pensamentos que surgem, né? Eu não ignoro isso no processo artístico. Então, o tempo inteiro essa relação na área da produção da imagem, da reflexão do signo, ela é abarcada por tudo isso, né? Por esses conteúdos que muitas vezes a gente não compreende. E aí, por isso, meus trabalhos às vezes duravam muito, uma produção de um trabalho de 3 meses, 4 meses, um ano. Assim, trabalhos menores eram rápidos, mas sim, abrange tudo isso. Assim. Eu acho que isso é tipo um método, na verdade, de produção. Uhum. E que é uma coisa que eu sempre gostei também, e assim, é uma influência, na verdade. Não é que eu gostei, eu acho que é uma maneira de pensar. Eu venho de uma região, que é o Maranhão, que é uma região muito rica culturalmente devido às diferentes matrizes, né? A gente tem a Europa, a África e o nativo americano brasileiro, que é o indígena, né? Então você tem aí tradições e pensamentos e línguas diferentes também sendo faladas, assim como espiritualmente existe o sincretismo religioso, que é algo muito patente, né? São Jorge Ogum, né? Você vai. Eu sou de Ogum, por exemplo, dia de São Jorge tem que fazer. Você tem uma relação com o cristianismo muito forte, do catolicismo muito forte, e a cultura Nagô, a cultura Jeje, né? Os troncos Tupinambá. Quer dizer, você tem ali uma, uma força de arquétipos que eu comecei. Eu pensava muito no altar do tambor de Minas. O altar do tambor de Minas, tu vai ter uma imagem de Jesus Cristo, tu vai ter um índio, tu vai ter alguns orixás, tu vai ter toda aquela construção de mundo dentro de um altar, com as fotografias dos encantados, incorporados dos seus filhos, blá, 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 blá. Tu vai ter tudo aquilo ali. E eu imaginava que o meu trabalho acaba sendo um pouco assim, a lógica. Sim, e aí acaba sendo isso, porque muitas vezes não importa, o arquétipo é o que é o mais importante, é o que está por trás Uhum. do que tá? Agora, Sim. lógico, existe uma perda sempre. Quando você a relação do secretismo, ela também gera uma perda de especificidade de coisas. Quer dizer, São Jorge não é Ogum, saca? Ogum tem uma outra história. São Jorge tem uma outra tradição da Turquia, isso aqui é do cristianismo, blá, blá, blá. Porém, a coisa de serem deuses da guerra, um é um orixá, o outro é um santo, mas para mim são todos deuses da guerra. Assim como você tem Thor, assim como você tem Marte, tá entendendo? Marte. Então, assim, é, é, o secretismo tem uma coisa que é muito ruim e ao mesmo tempo muito boa. Que ao mesmo tempo você tem essa união, você vê que o ser humano é o mesmo em toda parte, e você tem um lado ruim, que é o lado de que o secretismo é sempre a valorização de um signo sobre o outro. Geralmente do signo do opressor sobre o signo do oprimido. É a sobrevivência do oprimido através do cavalo de Troia, né? Da entrada no Sim. signo do opressor. Então a gente vive, quer dizer, é um pensamento que pode ser perverso de certa maneira, uma estrutura de pensamento por um lado, mas que também faz sobreviver e também humaniza por outro lado. Então essas são as dicotomias que a gente vive numa realidade pós-colonial, vamos dizer assim, né? Que é de um Uhum. país como o Brasil, que é fabricado numa história de violência, com muitos povos subjugados por um, mas que ao mesmo tempo você tem a mestiçagem, que também é um outro processo de violência, parte do estupro colonial, mas que cria um povo novo, e esse povo novo vive sob os escombros de civilizações, mas que cria um novo mundo também. É diferente, por exemplo, de você ver uma colônia no Pacífico ali, a inglesa, sei lá, Nova Zelândia, Austrália, Darcy falava isso aí, vai ser uma mini Inglaterra, vai ser uma mini Irlanda, tá entendendo? Quer dizer, aqui não. Aqui o sangue do oprimido e do colonizador se mesclou. Você tem um povo novo, você tem raças novas, você tem raça não existe, mas assim, no Sim. pensamento de Eu entendo. né? Ah, É.
entendeu? É um povo novo, como o Darcy dizia. Então a gente tem uma nova maneira de ver as coisas, e essa nova maneira de ver as coisas tem um secretismo muito foda, tem muito do secretismo, né? Que é de tentar encontrar os pontos em comum para a sobrevivência daquilo que é o diferente, né? Sim. E foi assim que a cultura negra no Maranhão sobreviveu, e como em muitos lugares do Brasil. Sobreviveu o culto a voduns, hoje já se reencontra com suas referências mais africanas, porque sobreviveu a todo esse processo, junto com o cristianismo, um mundo à parte. Mas que hoje já tem a possibilidade com seus os jovens, com o pessoal que vem aí, de buscar suas origens de maneira mais assertiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou uma outra coisa, né? Criou um tipo de espiritualidade que é nossa, né? Uhum. Que assim como o vodu no Haiti é diferente do vodu do Benin, que é diferente do tambor de Minas do Maranhão, que também é culto de vodu. Cada Uhum. lugar, esses lugares, essa transmigração de culturas, formou no seu local de destino uma cultura específica da sua região, né? Eu vou pular aqui, depois eu volto, tá? Porque eu tinha uma que eu estava mais pro final. Tá, Deixa eu perguntar para ti, o sim. que que é hoje em dia ser anticolonial? Olha, Tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, né? assim, não, acho que hoje em dia todo mundo né? A gente hoje em dia tem que ser. Hoje em dia, politicamente correto é ser. A gente falava disso aí, eu lembro que a gente discutia sobre questões coloniais no passado, as pessoas viravam a cara. E parece que no Brasil, né? E hoje em dia, só a academia entendia isso. Hoje em dia, as pessoas já veem que é importante. Uhum. A gente está vendo agora, claramente, agora um conflito no Oriente Médio, quer dizer, mais um, né, É. nos últimos 70 anos, que é justamente uma relação colonial. A gente tem um Estado que Uhum. coloniza o outro e coloniza de maneira muito brutal, como numa prisão a céu aberto, privando de direitos, privando de um monte de coisa. E a gente vai ver que existe uma mídia hegemônica no mundo inteiro que evita falar isso. Jornalistas sendo demitidos, atores e artistas que falam sobre assuntos estão sendo tolhidos de projetos, blá, blá, blá. Então você vê que é muito engraçado como algumas instituições, bem hipócrita, muitas vezes falam assim, vamos decolonizar tal coisa, alguns curadores, vamos colocar o negro, o indígena, blá, 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 blá. Mas quando se trata de algum povo específico que, de alguma maneira, dê trabalho para alguma elite econômica ou alguma coisa, ou que não esteja envolvido dentro desse processo, se silencia-se. Então, você vai ver muito curador que fala do Brasil de arte, que fala de questões decoloniais, aqui, e que não fala nada sobre Gaza, não fala nada Uhum. sobre o que acontece na Palestina. E que esse sim Sim. é o povo mais oprimido do mundo hoje. Assim, porque são 70 anos de um Estado que já deveria ter existido. Que não, A que ONU existe, falou mas não sobre existe, né? não existe até hoje. Quer dizer, É. desde que foi criado para ter um Estado de Israel, o Estado da Palestina, a gente tem um Estado que está sendo colonizado, sendo roubado, sendo destruído, os direitos civis sendo abandonados. Quer dizer, é um pouco parecido com um apartheid, como aconteceu na África do Sul, que todo mundo se Uhum. levantava ou não, ou os Estados Unidos até a década de 50, que era um país onde metade do país basicamente era escravistas. Escravista não, era Uhum. apartheid. Os negros não tinham direito de beber na mesma água que um Sim. cidadão branco, que um cara branco. Quer dizer, e a gente está vendo isso acontecendo. Então, assim, eu acho que existe o decolonial de boutique, assim, que basicamente é o cara que está lá nessas instituições brasileiras, nesses museus brasileiros, que está representando, sei lá, bienais, que está fazendo coisa, está tirando fotinho com o presidente de tal lugar, com não sei quem, bababá. Vamos trazer lá o rapaz, vamos tirar foto aqui, com esse jovem aqui, com o jovem negro, nova indígena, bababá. E quando se trata de uma questão de pensar, por exemplo, as guerras, quando se pensar o que está acontecendo na África, o que está acontecendo na Palestina, que eu acho que a Palestina é uma coisa que está muito mais próxima da gente há muitos anos, não é novidade nenhuma, tá entendendo? Não. Não se trata, ninguém fala disso. Você pode olhar os principais curadores brasileiros e buscar nos seus stories se alguém está falando alguma coisa. Não fala. Eu estava olhando Alguns hoje. jovens, alguns jovens, eu estou falando, pega curador aqui que está em Bienal, curador que está em. Sabe o que você vai ver? Você vai ver bolsa da Gucci, você vai ver festa de não sei quem, você vai ver coisa chique, você vai ver cordão de diamante, você vai ver. Vamos dizer, eu não sei como é que se pode ser decolonial, anticolonial, e, ao mesmo tempo, pagar pau para marcas imperialistas, entendeu? Eu não compreendo bem isso, sabe? Assim, tipo, é complicado, assim, você pensar como é hipócrita que a gente está vivendo hoje, tá? Assim, como é hipócrita esse discurso.
é tokenizado, é token isso aí. É tokenismo isso aí. Você vê lá, tá, mas cadê o artista palestino daqui? Cadê Não, tem Porque eu participei de uma Bienal em 2014 que foi atacada, Bienal de São Paulo em 2014, e tinha artistas palestinos lá. E a gente foi patrocinado na época por um grupo, teve sobre ataques sionistas, né? E a gente teve um problema de boicote mesmo, assim. Entramos em lista de sionistas querendo boicotar os artistas e tudo. E a gente não está sério vendo isso? esses artistas. Isso aí foi Não em sabia disso. 2014, Bienal de 2014. Sim, É, mas não. porque em 2014 foi bem no período do massacre de Gaza, mais um massacre em Gaza. Sim, Foi em sim. 2014, na época da Bienal. E a gente entrou num acordo junto com os artistas palestinos que a gente não iria abrir a exposição se a Bienal, sei lá, porque a gente tinha um discurso contra o massacre de Gaza, que a Bienal ia topar, blá, 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 blá. O que aconteceu foi que, após isso, Israel, que tinha chamado a Dilma de anã, como é que o Brasil era um anão diplomático, resolveu dar dinheiro especificamente para a Bienal de São Paulo, porque tinha artistas palestinos. O que acontece? Muitas vezes, os artistas palestinos acabam migrando, fugindo saindo fora das questões culturais que são patrocinadas por Israel. Por causa do Hamas, por causa do Hezbollah, enfim, porque tem essas confusões que deixam os caras em perigo. E a gente estava deixando os artistas em perigo. Tinha artista do Líbano, tinha artista da Palestina. E aí essa Bienal foi atacada, a gente foi atacado pela Veja, por todo mundo. A própria Fundação Bienal não gostou muito dessa Bienal, para ser sincero, por causa desse conteúdo, entendeu? Então, só para te falar de como é o discurso. Isso sim foi uma Bienal política pra caralho, sacou? Que foi Sim. bem no meio de um processo, os artistas todos toparam não fazer, porque era um artista de verdade, não era gente querendo buscar o holofote, era gente do mundo todo, uma gente do mundo todo que sabia o que era, uma Bienal política de fato. E aí você está vendo aí com a Bienal Política. A Bienal Política hoje é você posar para uma revista de moda como sendo anticolonial, sabe? Com a Gucci patrocinando sabe, os vários tons de pele. Desculpa, tá entendendo? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de inclusão, então vamos incluir o povo mais perseguido do mundo. Bora fazer a Vamos. luta lá. Os caras estão passando por um genocídio desgraçado. 14 mil pessoas mortas indiscriminadamente. Sacou? Desses 14, estava vendo a Jornal da Globo ontem, que é um jornal que não odeia a Palestina. Falando, por exemplo, que 60% eram mulheres e crianças. Pô. 60% não, Eu posso. 60% eram crianças, perdão, porque cada família tem 4 filhos. Então, assim, você tem um pai, a mãe e 4 crianças. Então, a população, uma maior parte da população é criança. É como era o Brasil antigamente, era um país de Uhum. jovens. Assim que é a Palestina. Então, você imagina que 60% de todos os mortos são crianças. E Tá acabando com o povo, né? basicamente é criança. Assim, tipo, assim, quem está morrendo não é o homem e a mulher. É 60% são crianças mortas. E aí você não vê. E aí isso me dá um nojo, assim, me dá uma. Assim, quanta hipocrisia, sabe? Assim, tipo, que isso? Enfim, eu tô falando porque esse é um tema da moda. E se você Não, não, eu não se perguntei para levanta. saber o teu posicionamento um pouco também, Meu assim, posicionamento é esse: a gente não pode é, cair, a gente não pode deixar crítica. E hoje em dia a gente tem um problema, porque se a gente critica isso aí, existe a acusação de que é contra a inclusão, ou que tem um pensamento racista, não é nada disso, tá entendendo? Que é mais ou menos a acusação que chama, você é antissemita, você não quer a inclusão dos negros. Não é isso. A inclusão ela tem que ser inclusão de verdade. A inclusão tem exato, que ser inclusão de verdade, tem que ser na comunidade, tem que ser na educação, tem que ser nas exato. condições. Não é pegar um indivíduo só de um lugar para posar de foto, dar um banho de loja, botar lá com uma grande artista fazendo um trabalho merda e dizer que aquilo ali é inclusão. Não é inclusão, cara. Tá entendendo? Não é inclusão. Assim como não é inclusão não lutar por Gaza, sacou? Não é inclusão você Uhum. não levantar a sua voz a favor da Palestina. Tá entendendo? Não é, cara. Sabe assim, tipo, a gente vê hoje na arte, por exemplo, com tudo isso aí, nunca mais vi artista do Nordeste. E a gente tem no Nordeste uma quantidade de artistas incríveis. Tá entendendo? Artistas políticos muito fortes, assim. E a gente não tem visto mais essa coisa, porque agora o decolonial é específico de um tipo só. Uhum. Se eu for Uhum. falar disso, eu vou falar de um monte de coisa, mas é melhor nem ir muito além. Vou criar gente que vê esse negócio não vai gostar muito de ver minha fala. Mas eu Muita entendo que gente vai pegar para o lado pessoal. Sabe o que é engraçado? Estou falando uma coisa o problema é esse. muito geral. Mas se um Sim. crítico, um curador vê, ele vai achar que é com ele. Sabe por quê? Porque ele é assim. Então, assim, imagina
um dominó, assim, uma pessoa só vendo e todas elas achando que eu estou falando delas. Eu conheço muitos. E aí todo mundo que vê isso aí vai achar que eu estou falando de uma específica, na verdade são todos. Tá entendendo? É o problema. Vai escapar daí 3 ou 4, entendeu? E que geralmente Sim. não estão nas bocas. Porque curador sério, crítico sério, não está sendo chamado para nada. Esse é um momento de se utilizar, que estão utilizando o capitalismo na livraria, uma elite, usando esses curadores de aluguel para fazer Sim. tokenismo, para limpar a cara deles. Hoje, qual é a empresa que mais está incentivando a arte no Brasil? É uma empresa que eu não faço nada. É a Vale do Rio Doce, uma empresa que a gente sempre lutou contra lá no Maranhão. Uma empresa que Sim. tem empresa de segurança, sacou? Que contrata empresa de segurança, que na verdade é de matador mesmo, para silenciar o povo lá do Maranhão, de gente do Projeto Carajás, para negócio de terra, com tudo. A gente tem um problema com o movimento de Carajás, 40 anos que já está rolando aí, e assim, ninguém fala disso. Em compensação, você pega um museu como o MAR, Museu de Arte do Rio. Vou até fazer uma exposição lá agora. Mas que é um museu se fala como um museu que está de inclusão colonial, né, anticolonial, blá, 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 e é patrocinado pela empresa mais filha da puta do país, que é a Vale, a empresa que menos respeita os povos tradicionais, principalmente da região amazônica. Então tem tudo isso. A gente aceita patrocínio, se você vai aceitar patrocínio, mas seja crítico. Fale com isso, peça. Sabe, não tem mais pensamento crítico. Pô. A gente tem Não, uma falsa preocupação política, e não pode cair nessa babaquice. Tá entendendo? Como eu falo, é o decolonial de boutique, porra, da Gucci. É isso que é o negócio. a crítica perdeu espaço, né? A Não tem. crítica virou o Não. incorreto, na verdade, né? Não, porque se você falar de crítica, eles vão dizer, isso é a branquitude, não sei o quê, que está criticando, blá, 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 blá. Brother, desculpa. Ninguém está obrigando ninguém a ficar usando roupa de marca aqui, não. Ninguém está obrigando ninguém a se vender para multinacional para pagar de inclusivo, tá entendeu? Ninguém tá. Isso não é inclusão. Me perdoe, não Não. é. Tá entendendo? Não é E inclusão. ninguém aqui é contra a inclusão, né? Qual que é a Vamos tua deixar bem opinião? claro. Eu vou até te perguntar primeiro agora, qual que é a tua opinião sobre Gaza? Aí, Eu né, acho um colonial? Qual é a absurdo. tua opinião sobre Gaza? Você está a favor de Israel, do genocídio? Como é que é o negócio? Perguntou isso aí, acabou. Não vai responder. Entendeu? É isso. Não. É isso. Até, e a maioria tem medo de se posicionar, inclusive, né? Hã? E É, alguns têm medo de se posicionar. não vai se posicionar nunca, Podem porque é até cortado. concordar Porque contigo, mas não vão. uma boa parte dessa galera que está despontando agora não é artista e não é curador. Uhum. É uma galera que não tem formação mesmo para ser. E tá assim, tanto que as exposições hoje em dia, a qualidade da produção é muito baixa. Não é que os artistas são ruins, tem muito artista bom no Brasil, mas é que as exposições têm Tem. artistas muito ruins e curadores muito ruins. E aí o que acontece? Eles estão ali por tokenismo. No momento que você joga essa porra no ventilador, que esse cara, que essa pessoa não, que você bota uma situação dessa, ela não tem o que fazer, porque ela é rapidamente ela é cortada. Porque Sim. ela não tem currículo, ela não tem passado, ela não tem força, entendeu? Assim, Não tem não tem, estofo para segurar a não tem situação, né? competência para estar na posição que está, entendeu? Está ali É, por tokenismo. No momento que você vai se essa pessoa, ou esse artista, essa pessoa, toma um partido de uma política que desagrada a essas castas econômicas, acabou, entendeu? tá Porque fora. o trabalho dela não vai sustentar ela. Agora, um artista forte, uma pessoa que toma opinião e que tem um trabalho por trás dele, ele vai sofrer as consequências, claro que vai sofrer, mas vai continuar com o seu nicho de trabalho. Porque é um Vai. cara competente, alguém que vai atrás. Agora, eu vou te falar uma parada muito séria. Eu me queimei muito na minha vida, fazendo opinião política, criticando, dando entrevista, falando, escroteando o pessoal da arte, sacou? Fazendo todo esse papel crítico. Tinha um Facebook que eu destruía, fazia altas discussões direto no Facebook, isso na época do golpe da Dilma. Aí você ficava brigado com o curador, com o colecionador que te enchia o saco, com a instituição que te enchia o saco. A instituição, quando você começa a criticar ela, ela já te lima, sacou? Ela não quer mais nem Uhum. trabalhar com você, faz de tudo para não trabalhar com você. E eu tenho instituições aqui no Brasil que não querem trabalhar comigo mais de jeito nenhum. Tá entendendo? Então, o que foi acontecer? O que eu aprendi com tudo isso? Que não vale a pena. Não vale a pena. Assim, para mim, no negócio, é que assim, as coisas melhoram, vem uma geração de artistas que pensa igual, vem uma geração de curadores que pensa igual, aí vem uma coisa muito mais poderosa, que é essa galera inventando, ok, já que o lance agora é ser político e inclusão, nós vamos derrubar toda essa crítica aqui e vamos impor já de cara isso aqui, com dinheiro de dondoca, de fundação de rico, tá entendendo? Tipo assim, fazendo umas coisas.
sabe, assim, tomando frente mesmo das coisas, e as instituições caindo nisso e fazendo propaganda, e o povo que é ignorante, o povo que não compreende o sistema, apoiando, dizendo, é isso mesmo, porque não sabe o que que é. Então, o que eu cheguei à conclusão é que eu vou fazer o meu trabalho, falar o menos que eu puder, estou falando até demais aqui contigo, estou me lembrando meus tempos de 2014, 2013, 2016, que eu era boca aberta mesmo, falava muito, mas assim, que eu não vou mais falar, entendeu? Tipo, meu lance é ver a merda ali, ver isso aí, e só não respeitar, e assim, foda-se, o mundo é assim. Porque a gente não vai mudar o mundo, infelizmente não vai mudar. E a gente vai mudar o mundo pelo nosso exemplo de trabalho. Exato. Se você é um cara honesto, você tem referências honestas, você vai conseguir influenciar aqueles que estão ao teu redor. E só, meu irmão. E só. É no micro, né? É no micro. É no micro. Exatamente. É lendo no partido, você fala do trabalho de formiguinha, que ninguém respeita. O trabalho de formiguinha é o trabalho que faz a diferença. É o tiozinho que está lá trabalhando, tem que ter na periferia, dando aula, fazendo as coisas. Esse cara vai formar gente, que por sua vez vai formar mais gente, vai formar mais gente. Não é de cima para baixo, é sempre assim. Então, assim, Uhum. tem essa exposição aqui grande, eu prefiro não falar muito. Tanto que a minha entrevista com o Guna é basicamente sobre técnica, sobre forma. Quase não tem muita coisa política no meu Sim. catálogo. Então, assim, por quê? Porque o cara vai ver lá a política. O cara que entrar lá, o garoto que entrar, o jovem que entrar, O teu trabalho tem isso, né? Muita o coisa garoto. ele fala por si. O garoto, eu não sei como é que é no Iberê, mas imagino que tenha muita coisa de escola. A Tem. garoto da escola, que vai lá, da escola pública, que está fudido em casa, então, sei o que, ele vai olhar aquilo ali e ele vai falar, porque já aconteceu com isso. Eu lembro do Mal, uma vez, um pessoal do educativo chegou para mim e falou: Cara, você não tem noção como o teu trabalho chamou a atenção da molecada aqui do grafite, não sei o quê. Eles vieram aqui, teu trabalho. Aí eu falei assim: Porra, pode crer. Porque agora eles estão vendo que eles podem configuração, pintar também, que não precisa ser só no grafite, eles podem pintar em tela, que eles podem pintar em desenho, que eles podem fazer grafite, que eles podem ser artistas, que eles podem pensar, que não é só na parede, não é só no urbano que se fala das coisas. Uhum. Sempre que o museu também é um lugar para ele, tá entendendo? E aí eu também não vou cortar isso com discurso político, assim, de certa maneira, eu acho que o exemplo é que vai fazer. Quer dizer, eu fazer um bom trabalho, um trabalho que toca as pessoas, eu já estou fazendo essa parte. Mais do que eu ficar me queimando em mídia social, xingando e perdendo a oportunidade de estar em locais porque a minha opinião não é aceita. Entendeu? Então aí tem as duas moedas. Uma coisa é, pedir uma opinião, eu falo. Mas eu não vou falar gratuitamente. Tá entendendo? Eu não vou sair por aí falando Uhum. como era antes. Eu não vou ser o cara que é o porta-voz do fim do mundo, entendeu? Não vou Sim, pegar um sim. microfone e ficar falando. Agora, eu não me omito com minhas opiniões. Se alguém chegar assim, pô, eu quero saber qual a opinião do Thiago sobre tal assunto. Eu vou lá e dou. Mas Certo. eu não. Lacração, meu irmão, não é comigo. Tá entendendo? Eu Nem- não tenho o menor saco para isso. Eu acho totalmente desonesto. Discurso lacrador, discurso, digamos, discurso tem fundamentação, um discurso só para calar o outro. Esse Sim. discurso para calar o outro é autoritário, tá entendendo? Eu É não isso que eu ia falar suporto agora. autoritarismo. Isso que tem acontecido, na verdade, é uma forma de silenciamento também, né? O Precisamente, medo. é autoritarismo. O medo. Tu bota um medo na criatura, ela cala a boca e segue a vida. E aí, alguns pensam assim, porra, é medo para muita gente e encheção de saco para outras. No meu caso, não é Sim. nem medo. No meu caso, assim, é aquela. Ah, que essas porra, vou ter que agora entrar numa discussão para te explicar o porquê, sabe? Eu vou agora entrar contra o império da ignorância, uma luta contra o império para poder me fazer ser entendido. Assim, cara, não, obrigado, sacou? Tipo assim, minha opinião vocês não querem saber, não vou dar. Quer saber minha opinião, eu dou. Não quer. Quer discutir, a gente discute. Mas quer discutir mesmo? Porque as pessoas não querem discutir, as pessoas querem lacrar. Não, E lacrar é querem lacrar autoritarismo. O também. autoritarismo é eu imponho o meu discurso sobre você, sobre palavras já feitas e sobre certos conceitos já estabelecidos, e digo que você não tem o direito de falar sobre tal coisa por isso, isso, isso. Bom, você não tem, então isso não é uma discussão, então você não quer saber a minha opinião. Então pronto, estou fora da discussão. É isso que é. Por isso que eu te falo. Meu catálogo está assim, muita coisa está assim. Agora, quando me convidam a falar em público, eu falo. Agora, eu não fico falando gratuitamente. Eu só fico mesmo quando alguém me espezinha. E assim, numa questão como a de hoje, de Gaza, é uma coisa muito importante, por exemplo, porque é uma coisa global, tá? Se alguém Claro. me pergunta uma opinião, mesmo se der opinião, eu estou lá no meu stories colocando todo dia alguma coisa, porque Ah, eu para vi não uma esquecer. hoje que me Eu peguei abala pesado. aquela ali foi Eu não queria porque eu lembrei da minha filha, mas aí eu pensei, porra, ma olha só. foi o que me bateu foi isso, a primeira coisa que eu É, pensei foi: Mas assim, eu estou vendo aquela gente ali foi falando, foda". mataram bebês em Israel.
Aí eu falei, cara, então peraí, calma bem aí, porque são 60% da população. Se a questão é por bebês, quem matou mais bebês? Ok, mataram tanto aqui, mataram. Só que a quantidade de bebê morto em Gaza é muito maior, me desculpe, assim, é uma quantidade. E não justifica, né. Não, Vamos parar com exato, essa história. é uma economia de bebê morto, tá É, entendendo? É quem economia de tá bebê. cultivando mais, Mas assim, é tem hora que você tem insano. que enfiar uma porra dessa para ver se a É. pessoa específica tá enchendo teu saco. Olha aqui, então peraí, tá aqui, ó. É pra meter bebê todo dia. Eu não vou fazer isso, mas assim, é uma raiva, sabe? Não, mas Você é que bota ali, apareceu como você não pode como é que ver. é? É, claro, Não, você quer tem realmente ver só essa se foto, é, uma coisa assim, aí mas, você clica e vê, né? essa foi foda. Mas é uma realidade, né. Infelizmente, assim, não é a melhor maneira, mas, cara, assim, me toca muito, sacou? Eu nem ia querer estar num lugar daquele inferno, aquilo é inferno, sacou? Da mesma forma como eu não ia querer estar na África do Sul na época do Apartheid, cara. Sim. Imagina eu estar lá tomando chazinho, comendo as coisas e os negros sem poder andar onde eles, sabe, na própria terra, sacou? Sabe, Do outro lado da rua, até servidão. isso, né. Não, viver sobre um regime onde você é servido, onde o outro ser humano é inferior a você, considerado inferior a você, isso é horrível, cara. Assim, Sim. nem um indivíduo com dignidade, ter um mínimo de dignidade, aguenta, suporta uma situação dessa, sacou? Isso que eu falo, o opressor é um indivíduo indigno, sacou? E você também se omitir é indigno. Sacou? Que a grande discussão, na verdade, que tudo isso aí nos traz, a grande questão por trás é a questão a discussão acerca dos direitos humanos, né. Se tu for Sim, ver, é o direito de ter direito ou não, né, sim, a gente tá escolhendo quem tem ou quem não sim. tem direito a ter direitos. E se você parar para E é pensar, é um uma coisa. absurdo, né. E é triste porque esse é um conceito, apesar de direitos humanos ser muito famoso depois da ONU, da Carta dos Direitos Humanos, mas se Sim, você parece uma discussão tão antiga, porque é uma discussão que remete à Revolução Francesa, que é dos direitos sim. do homem, Declaração do Direito do Homem, quer dizer, 1700 cacetada, a gente entrando numa república liberal, conceitos liberais que não tem nada a ver com esse liberalismo econômico que a gente está Não, falando aqui, não. Isso é uma sacanagem. Isso aí não tem isso é outra não coisa. é liberal, isso aí. Liberalismo que a gente fala são direitos, é laicismo, tudo ao contrário do que esses caras estão falando aí. Que todos os indivíduos são iguais perante a liberdade de fato. Quer dizer, acho que não vai acontecer, mas os princípios iniciais foram. Depois disso aí desbanca no socialismo, no marxismo, existe uma outra coisa. E a herança que a gente tem do liberalismo não tem nada a ver. A herança que a gente tem hoje é o direito de umas minorias oprimirem economicamente, explorarem as outras. E o acúmulo de capital, onde a usura é lei. A usura É, que a Bíblia, que esses conservadores tanto falam bem, que tantos evangelhos falam tanto, condena a usura, juro sobre juro, e a gente vive sob um sistema como esse, de é. juros sobre juros. Que porra é essa? Entendeu? De achando que isso é certo, exploração do outro. Quer dizer, essa merda, já tá vendo com um discurso agora já pessimista, daqui a pouco vai ter gente, vai ter que botar um disclaimer aí dizendo pra galera, ó, quem tiver gatilho, porque tem isso nessa sociedade atual, né? Irmão, eu vou falar, pô, não tô querendo vir com papo de boomer, não. Mas assim, eu não sou, lógico, eu sou milênio e tal. Mas assim, essa Somos. proteção que a pessoa tem de não encarar a realidade, isso faz muito mal. Eu vou falar, Tá para tem tá um tá caminho tá espiritual. tá nos levando a isso, né, Tem um caminho espiritual também. que assim, que na verdade eu sempre me interessei por ocultismo. E uma das coisas, e assim, meu interesse por Jung também me leva a isso, que é o de encontrar com a sua sombra. A gente só se desenvolve como ser humano quando a gente entra em contato com a nossa sombra. A nossa sombra é aquilo que a gente não quer ver. É aquilo que Uhum. é o cara que acha que ele não é racista, mas ele tem algo de racista, porque a formação dele foi. É o cara que diz que não é machista, mas ele tem um machismo. Entendeu? É aquele cara que homem ou mulher que diz que não é invejoso, mas é invejoso. É aquele cara que tem. Sabe, todos aqueles sentimentos que você tenta botar por debaixo do tapete, acha, não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, entrar em contato. Eu sempre que eu sinto algo que eu considero ruim de sentimento, eu tento entrar em contato com isso aí. Por que eu estou sentindo isso? E tento aprofundar isso para compreender se é Uhum. legítimo ou não. Se, assim, sobre os meus princípios e valores, se aquilo ali é algo que eu tenho que entrar em contato. Assim, eu tenho que entrar em contato, eu tenho que olhar aquilo ali, eu tenho que exorcizar aquilo em mim. Eu não posso esconder aquilo. Isso é entrar em contato com a sua sombra. Tá entendendo? E no ocultismo existe um caminho muito forte que é de você entrar. Assim, eu sou adepto também das teorias da cabala clifótica, que é a cabala das sombras. É de você entrar em contato com esses infernos que são povoados por certos demônios. É uma coisa do inconsciente, onde você encontra aquilo que há de pior em você. Tá entendendo? Para poder trabalhar aquilo ali e sair de lá melhor.
Se as pessoas não sabem o que é a violência, se as pessoas não têm contato com o sofrimento alheio, se as pessoas não sabem o que é ruim, Frustração. eu não acho que exista mérito na sua evolução. Essa história, eu nasci num lar espírita, que assim, eu tenho um total repulso ao espiritismo hoje em dia, por causa dessa coisa de gratiluz, dessa coisa de não poder diminuir suas vibrações, para você se manter sempre feliz, essa coisa autoritária de você ser sempre bem. Eu não acredito nisso, cara. É Eu um acho que outro você tem. autoritarismo. Exato. Eu acho que você. E aí, eu estou falando agora de mitologia, estou falando agora de O Homem das Mil Faces, sacou? Eu tô falando de Jung, eu tô falando de que é mergulhar nas suas sombras, no abismo, que é a morte em vida para que você possa renascer melhor. Todo mundo, todas as grandes mitologias ou pensamentos sobre Messias, sobre o próprio Jesus, sobre Buda, todos eles desceram no inferno e voltaram iluminados. A caminhada de Jesus no deserto, para o cristianismo, você tem Buda e as suas meditações, quando ele passou por vários processos de sofrimento, meditando sobre a árvore e sendo assediado por Maia, com aquelas imagens todas, de repente ele ressurge numa iluminação, quando ele descobre que ele superou tudo aquilo que é de pior nele, ele superou. Quer dizer, toda a ambição, arrogância, Uhum. desejo, ganância, ele conseguiu dominar tudo aquilo ali. Então, eu acho assim, quando no momento que você pensa, ai, cuidado, alerta de gatilho, eu entendo isso, que tem um conteúdo psicológico, de um psicologismo por trás disso aí, a qual eu Uhum. não entro em contato. Eu estou entrando em contato agora pelo viés da espiritualidade. Não há mérito de evoluir, para mim, não é mérito moral de alguém superar os seus vícios se ele não estiver em contato com o seu vício. Ninguém é bom se nasce num lugar de grande bondade. Num lugar onde tudo é perfeito, onde tudo está errado, ninguém vai ter o tal do gatilho para fazer algo ruim. Então, ninguém vai ter que controlar suas emoções. Agora, na vida real, é o tempo inteiro a violência e desigualdade, as pessoas não têm a mesma coisa. Então, se a gente não entra em contato com a realidade alheia, de sofrimento coletivo, de tudo, a gente, qual o mérito que eu tenho de ser alguém bom? Assim, qual o mérito, como eu posso declarar-me um indivíduo de bem, vamos dizer assim, um indivíduo que trilha o caminho do justo? Eu não gosto nem de falar de bem, é acima do bem e do mal. Esqueça bem e Sim. mal, são dois conceitos prontos. É o caminho justo, o caminho do meio, aquele caminho do caminho da integridade, vamos dizer assim. É um Uhum. discurso moralista meu. Eu digo isso em termos de pensar. Por quê? Por que eu vou privar agora certas de ver um mamilo, de ver um órgão genital, de ver a violência que um outro fez sobre o outro e me indignar-me com essa violência? Ou, se eu for um psicopata, dizer eu também quero praticar essa violência. Porque aí você descobre se o cara é um psicopata também. Quer dizer, aí você tem que entrar em contato com tua sombra. Se aquilo ali, de alguma maneira, te deu vontade de matar alguém, então assim, tu pegou uma arma, tu viu um filme de violência, deu tiro, e aí agora tu quer dar tiro. A, Quer dizer, a culpa não é do filme, né? não é do filme, porra. Então, eu digo o seguinte, é uma coisa educativa. No momento que tu rompe isso, aí eu tenho muita preocupação com essa geração. O que vai ser da humanidade daqui a um tempo? Uma sociedade de sociopatas? Eu acredito que vai ter uma sociedade de sociopatas, que é de indivíduos manipuladores, de pessoas que não entraram em contato com a sua sombra, que utilizam discursos autoritários, hipócritas, para poder sobreviver numa sociedade. E não pessoas que foram forjadas ali no ferro. Quando eu falo forjado no ferro, é forjada no fogo, porque o fogo é formado por ferro. Uhum. O ferro, Sim. ele é Sim. forjado sobre fogo. Então, o fogo é importante, cara. Sabe assim? Mas assim, eu tô ouvindo com um papo, tô parecendo vovô, aqueles vovô que reclamando de geração, mas é porque eu acho que é censura isso, entendeu? Eu sempre fui a favor da liberdade, da liberdade de ia tratar. informação. Agora, não sou liberdade de informação como os fascistas, não, tá? Eu acho que, assim, Não, você é responsável por você. Não existe censura prévia onde a gente vive. Né? Numa democracia, isso não. não existe. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Agora, eu também tenho que assumir minhas responsabilidades por aquilo que eu digo. Se a minha Exato. liberdade te ofende, você tem todo o direito de ir atrás de uma Claro. que eu me retrate ou que eu pague pelos prejuízos que porventura eu tenha causado a você devido a alguma coisa. Agora sim, e a gente sabe como é que as grandes empresas utilizam isso como uma maneira de censura. A gente sabe como grupos políticos utilizam isso como uma maneira de censura. E a gente sabe como é que editoriais fazem isso para silenciar jornalistas e comunicadores. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode permitir que esse discurso. Eu sou de esquerda, tá? Esse discurso, que para mim não é Somos. esquerda, é um discurso autoritário de impedir a falha do outro. Tá entendendo? Uhum.
a partir de... Isso, para mim, é abominável. Isso, para mim, é um desserviço que se faz, sabe? E se alimenta... E, assim, a gente se alimenta uma guerra de equívocos que é desnecessária, sim, sabe? A grande luta que a gente tem hoje é do trabalho. O trabalho está Uhum, morrendo. A gente está vivendo uma uhum. sociedade que não existe mais trabalhador. A gente vive agora uma sociedade de... A gente não pode nem dizer que é proletariado como era no século XIX. A gente tem uma sociedade de pessoas que estão abaixo do proletariado. Que assim, o cara não tem nem condição de emprego. Ele não sabe nem o que ele é. O que é um Uber? O que é um cara que trabalha para rápido? Ele aluga o próprio negócio dele, faz o próprio trampo e ganha uma miséria. Para mim, isso é um trabalho neo-escravista, sacou? Onde você ganha... Uhum. Porque mesmo na escravidão romana, quando você vê o Império Romano, onde tem os judeus que eram escravizados, alguns escravos, mas que eram contadores, que eram coisas, eles ganhavam umas moedinhas, viviam com uma roupa mais limpinha, aqueles que eram mais intelectuais, que eram filósofos, professores. Não é porque está ganhando uns centavos ali que você não é um indivíduo escravo. Você está vivendo abaixo do que... Você não tem direito a sabe, ao A mínimo, nada. Tem a direito a nada. nada. Então, não é nem Lupen, sacou? Então, a gente não tem uma... Agora, eu acho que a academia já tem uma categorização para isso, eu estou por fora. Com certeza já deve existir uma categorização para esse tipo de trabalho. Mas, no momento que o mundo, que a elite mundial, que é a Europa, já está começando a pensar isso, e o Canadá, direitos trabalhistas para esses indivíduos, depois de mais de 10, 15 anos dessa putaria acontecendo, e que muita gente se tornou bilionário por causa disso, agora a gente está discutindo essas questões. Mas para te ver, a gente está vivendo um mundo, a gente deixou o mundo chegar ao ponto onde o trabalho já não é mais valorizado, não existe mais trabalho. Não, Se não. você resolver entrar numa faculdade para arrumar um emprego de professor, você está fodido na vida. Tá fudido. Você tá pensando o seguinte, ó, vou ser professor, mas sabendo do meu desafio de que eu sou guerreiro. Sabe assim? Uhum, Tem que botar na uhum. sua cabeça que você está usando as armas de Jorge. Se você é professor de escola pública, sacou? Eu estou Eita armado, ferro. né? É isso. Porque não dá, porra. Tá assim? E é para tudo, cara. Se você pensar 30 anos atrás, você tinha empregos na indústria. No male-male, o cara podia ser técnico em alguma coisa e ter um emprego numa fábrica de carro, sei lá, automóvel, ou alguma coisa. Isso acabou, desindustrializou, não existe mais emprego, não existe mais uma classe operária da maneira que a gente existia antes. A classe operária, que era uma grande potência no mundo, até para lutar Min- politicamente, para poder criar um país como foi a União Soviética, para fazer coisas, não é, existe mais, pô. Mingou, né? Não tem, e isso tudo é um processo desse estágio de decadência do capitalismo. Eu não sei no que vai dar isso, velho. Não sabemos no que vai dar. Porque o correto é que a gente não precisa mais trabalhar mesmo, que todo mundo receba um salário. A verdade é essa. É a discussão, uma das discussões que estava se tendo uns anos atrás era aquela, como é que é? A renda Da renda universal. universal, que Ó, seria para garantir o mínimo do mínimo, né? a Finlândia Mas faz isso, daí, cara. A Escandinávia faz isso, a Islândia faz, a Finlândia faz. Ó, pra você ter uma noção, tem uma época que eu tava namorando com uma artista, 2017, 2018, ela falou assim, cara, agora com o Bolsonaro tá difícil, não tem mais renda, a gente não consegue mais fazer... Porque assim, a galera da arte consegue fazer seu tanto, tipo eu. Eu fabrico objetos. Dentro do capitalismo, se você fabrica objetos, quer ou não, é um trabalho, é um objeto do capitalismo. E esse objeto ele vai ter um preço, ele vai ter uma coisa, e ele é material, e aí ele vai entrar numa lógica de comércio, de troca. Mas se você é um ator de teatro ainda, é diferente. E você não está fazendo um filme. Ator de filme é um ator, também faz o produto, blá, blá, blá. Mas um ator de teatro, de performance, é mais complicado, é conceitual, tem a ver mais com a academia. Quer dizer, e eu lembro dela falar, cara, na Finlândia, tem uma porrada de artista que está indo, porque a Finlândia estava mudando, uma das mudanças que ela tinha vontade de se mudar, é que eles tinham uma... 60 cidadãos da Finlândia provando que é artista, você ganha uma bolsa. Assim, você ganha um salário vitalício para ser artista. Não é muito, mas eu acho que na época era mil e tantos euros, uma coisa assim. mas Era uma vive. renda mínima, se você provar que você é um artista que produz. Então você tem ali uma renda vitalícia. Porque artistas na maior parte, não ganham dinheiro. Eles acabam se tornando indigentes. E é um trabalho também, né? E ser artista, na verdade, é o que faz um país. Assim. O artista ele Sim, cria a identidade e a cara de um país. Se você não tem uma produção cultural, se você não tem uma literatura, se você não tem uma produção cinematográfica, se você não tem uma produção pictórica, o que é esse país? Quer dizer, a gente lembra de alguns países pelos artistas, pô, pelo cinema daquele país, pela arte daquele país, pela dança daquele país, quer dizer, pela religiosidade também daquele país. É o material que a gente considera como, como a gente fala, é patrimônio imaterial. Imaterial. Ah. E para um país desse tamaninho, que tem pouca gente, a cultura é algo imprescindível para a manutenção da sua identidade. É muito doido isso, assim. E a gente não respeita tanto esse país grande, porque, porra,
É um país gigantesco, quer dizer, você vê aí no esporte. Você não precisa fazer nem trabalho de base. O governo não tem nem. Fez uma Olimpíada, fez um monte de. Todos os países fizeram Olimpíada e fizeram um puta sistema desportivo no seu país, transformando o país, como é o caso da Austrália. A Austrália fez a Olimpíada de Sydney, e aproveitou para fazer um puta de uma estrutura desportiva no país que hoje gera muito dinheiro para o país, que é Sim. profissional, que gera profissionais, que gera dinheiro, que gera renda. Mas as pessoas não veem arte. Cara, você sabe qual que é o terceiro maior comércio do mundo? Primeiro de drogas, armas e de roubo de obra de arte. É o terceiro. Nenhum lugar do mundo faz uma obra, nenhum investimento que você quiser. Pega um quadro que, sei lá, custa 40 mil reais hoje e em 3 meses está custando 500 mil reais ou 1 milhão. Tá entendendo? Nenhum investimento faz isso. Isso é dinheiro que entra para o país. Sabe assim? Quer dizer, a gente tem uma dificuldade até de tirar a obra do país. Quando eu faço exposição fora, alguns museus às vezes pediam para eu produzir lá. Eu ia 2 meses antes, produzia a obra, deixava lá porque era mais barato do que às vezes bancar os custos de você tem que pagar metade do valor de uma obra. Essa obra é muito cara. E aí eu Paga para aproveitava sair, paga para entrar em outro lugar paga, também, né? paga para sair, quando sai, você tem que trazer de volta. Se você não trouxer de volta, tem É, que pagar. E é, quando sai para venda, você tem que pagar o imposto, que é metade é 40 e é, tantos por cento. é. 47%, uma coisa assim. Mas isso é um absurdo, que é mais da metade do Metade. imposto. Aí Metade. perde isso tudo em dinheiro. Então você pode falar como é sinistro isso aí, entendeu? E aí você tem essa estrutura, aí num país desse tamanho, nunca vai acabar. Por quê? Não. Porque são milhões, são 300 milhões, são 300 milhões no Brasil? Nem sei. São 200 200 milhões, e 200 milhões. 230, 250, uma coisa assim. 230 milhões, vamos supor. Aham. Vai surgir um gênio do futebol em qualquer lugar desse aqui. Vai surgir um atleta, sei lá, de tênis de mesa do nada, pá! Sempre surge algum vulto no Brasil. Sempre surge algum ator, algum artista, alguém que é fora da curva. Isso não é uma Uhum. estatística. Quer dizer, o Brasil vive, isso é muito doido na história brasileira, a gente vive de pontos fora da curva. Que nunca é feito por uma política. A política vai lá, constrói algumas coisas, depois destrói, vai de novo. Mas o que faz o país se destacar são indivíduos fora da curva o tempo inteiro. Agora, imagine se são fora da curva, porque alguma coisa aconteceu muito boa. É tipo, no meu caso, por exemplo, eu tive no lugar certo, era certo. Senão, até hoje eu estaria no Maranhão fazendo coisa. E aproveitou, né? E aproveitei. Agora, E imagine a soube quantidade de aproveitar. pessoas. Agora, imagine a quantidade de outros indivíduos, de todas as áreas, da filosofia, da literatura, da música, que não tiveram, ou que não pegaram aquele avião, que não encontraram aquele cara que ia falar para não sei quem. Porque isso aí, cara, é a lógica do caos. Sim. Basicamente, não tem uma lógica. É você estar nas horas certas, nos entrecruzamentos de pessoas. Sabe? Tipo, é assim que as coisas. No mundo, é assim que as coisas acontecem. As decisões, às vezes, são tomadas de maneira muito aleatória e muito arbitrária. E no Brasil, isso é uma merda, porque a gente deveria controlar essas. A gente, como todo país sério, deveria controlar isso, ter um sistema para isso, saber como filtrar isso, sabe assim, saber como trazer, desenvolver talentos. Né? Cada indivíduo é um computador, porra. Tá entendendo? Cada indivíduo uma mente. Uma mente, a coisa mais poderosa do mundo é a mente humana. Sacou? E é complicado, a gente tem mente pra caralho aí, a gente só precisa desenvolver elas. Todo mundo tem uma habilidade específica. Subutilizadas, né? Quantidade de Subutilizada. doutores e mestres que formam e não serve para nada no fim. Cara, e a galera que vai embora? Isso é foda. O cara Pois que é, volta pro Brasil. acaba indo embora por isso, né? A minha irmã, por exemplo, ela trabalhou em geofísica, trabalhou naquele negócio de rede neural da Petrobras, né, pela descoberta do pré-sal, quando era bem jovem. Saiu, fez mestrado e tal. Quando ela terminou tudo, não tinha emprego nem nada. E veio uma empresa americana entrevistar ela, uma tal de Brain, uma parada. Levou ela para Brain, basicamente para trazer todo o conhecimento que esses jovens tinham, pagos pelo governo federal, para que ele, como empresa privada, pudesse fazer consultoria para o próprio governo brasileiro no pré-sal. Tá Você pode ter trabalhando uma com os noção. mesmos indiretamente agora. Tipo assim, aí vem eles são uma consultoria que contrata esses jovens formados pelo Estado para esses jovens venderem, trabalharem para eles darem conhecimento para o próprio Estado. Não faz o menor sentido, entendeu? Mas é assim que funciona no Brasil. Só uma última para a gente fechar aqui. Ah, Tu teve a oportunidade na Iberê de trabalhar como curador ou co-curador de uma mostra sim. Vivo como as Árvores, Iberê Camargo, né? Uhum. É isso? É isso o nome, né? Isso. Vivo, É. Como é que foi essa experiência? Tu já tinha experiência com curadoria? não. Ela foi junto com o... Gustavo Porta-Maio. Esqueci o nome. Então, Isso. Gustavo, o que aconteceu? Eles me convidaram para fazer, porque o Iberê é um artista que eu tenho muito respeito.
e sempre foi uma influência, né? O Iberê é uma história antiga, assim, eu lembro dos anos 90, meu pai já tinha o Iberê como referência para ele. Uhum. Para trabalhar com espátula, com camada grossa de tinta, eu lembro disso aí. Então, o que aconteceu? Eu quis fazer exposição, encontrei com o Gustavo Possamay, e o Gustavo é o cara que saca tudo de Iberê, assim, na boa. O Gustavo é um cara que ele entende tudo, ele pesquisa tudo, ele já leu os livros de Iberê, ele tem entrevista, ele sabe, eu acho que, eu não sei, não posso estar sendo injusto, mas eu acho que é a pessoa que eu conheci, isso não é injusto, assim, é verdade, é a pessoa que eu conheci que mais sabe de Iberê que eu já conheço na vida. E o Gustavo, e o Gustavo, ele me deu a ideia, ele falou assim, pô, tem alguma coisa de política, alguma coisa diferente do Iberê e tal, e ele começou a me falar que ele queria me mostrar um trabalho que eram os trabalhos de desenhos, de críticas políticas que ele tinha, da relação com o meio ambiente, ele se preocupava muito com a questão, ele era muito apegado à paisagem natal dele, né? Uhum. E o Rio Grande do Sul está mudando, como o Brasil mudou, muita coisa daquelas paisagens já não existiam mais, viraram cidades, bababá. E ele sempre teve um trabalho muito tinha muito material de pintura a céu aberto, né, de mata, de crítica política. Ele chegou nos anos 70 a trabalhar com um grupo de teatro de vanguarda aí de Porto Alegre, que eu me esqueci o nome agora, mas que era um grupo de teatro super de vanguarda, que até hoje existe, um coletivo, e ele fez as roupas, trabalhou com os caras, sobre justamente falando na época que era o tema chamava-se ecologia, né? Hoje em dia a gente já fala sobre questões ambientais, outros conceitos. E então a gente teve. Então a gente fez uma exposição basicamente voltada para essa relação do Iberê com o ambiente. Então lá tu vai ver, inclusive, questões políticas já no final, onde ele faz caricaturas contra o FMI, de privatização, tem um lambicu de presidente que ele fez lá. Quer dizer, tem umas coisas desse tipo assim. Então, uma faceta do Iberê que muita gente não conhece. As pessoas só falam do Iberê dos carretéis, que é a fase mais Ou as famosa sombras, dele. aquelas. Mas que já são mais recentes, né? Assim, recente eu digo, As últimas, quando ele mais já estava últimas. para bater as botas. E aí, então, esses trabalhos mais antigos que eu gosto muito, mas muito mesmo, dos antigos. E como foi essa conversa com esses tipos de trabalho? Não, aí Descobrir foi. esses trabalhos. Para mim foi incrível, o Postamay já sabia de tudo, né? Aí eu falei, cara, tu me deu uma Mas exposição teve a oportunidade de ver em mãos, né? De estar exato. ali. A primeira vez foi em fevereiro, que eu fui lá. Em fevereiro eu vi, Uhum. achei do caralho. E aí o Postamay, e quando ele me mostrou tudo isso, eu falei, cara, é injusto eu fazer a exposição, porque tu já me deu a exposição aqui. Foi em fevereiro, já tinha me dado, basicamente. Tudo que eu tava ali, ele sabia onde é que tava. A gente se juntou, eu falei pro Calil, pra galera do museu, falou, quero fazer uma curadoria, não é mais exposição minha. Será uma curadoria minha e do Possamay, porque afinal de contas essa é uma ideia que eu quero muito, mas o Possamay é o cara que mais conhece do Iberê e a gente vai ter que fazer isso aí. Então o Possamay foi o cara que a exposição não existiria, até o título da exposição ele me sugeriu quando ele viu que é uma frase do Iberê. Então essa Era uma frase frase do Iberê? é uma frase do Iberê, que ele... E aí é uma frase bem poética, né? E essa frase do Iberê que destaca bem a relação que ele tinha, por exemplo, com a árvore, né? Ele humaniza, de certa maneira, né? Conviver e morrer com umas árvores, né? De pé. E, enfim, esse é o título da exposição. E eu gostei Vivo. muito, mas eu tenho que agradecer muito ao Gustavo, tá? Se não fosse o Gustavo, talvez eu não... Aliás, talvez não. Se não fosse o Gustavo, a exposição seria totalmente diferente, porque eu não teria tido contato com essa produção. Tá? Inclusive, tem uma exposição de Iberê recente na Galeria Almeida Dale, a Meridália, que foi sábado passado, retrasado, que eu fui lá na exposição, acho que foi retrasado. E tinha uns trabalhos muito lindos de Iberê, incríveis de Iberê. Mas, assim, diferentes. O Iberê é um artista que tem obra no Brasil todo. E boa parte da sua produção está fora daí. O que a gente tem aí são obras da coleção do Iberê. Mas uma monte de pérola dele está fora do... Tá fora. Tá fora. Então, esse conteúdo é um conteúdo que não foi mostrado, tá? Quem quiser ver essa exposição vai ter a certeza de que nunca viu, nunca foi mostrado aqueles desenhos. Aquele é desenho que ele engavetava. Aquilo ali é coisa... Tinha coisas que eu nunca tinha visto. Não, tem muita coisa ali que já foi exibida, algumas pinturas que o pessoal viu e tal. Mas assim, a parte de papel dele, boa parte é arquivo. É estudo. Sim. Arquivo tem desenho de infância ali, que é uma coisa que o menino quis botar. O Possamay botou o desenho de infância dele. Tá lá, 1920 e tanto, as coisas desse tipo, assim. Entendeu? Então tem isso, assim. Ficou excelente a exposição. Pô, obrigado. Para mim é muito importante que você faz algo relevante, né?
fazer mais Claro. uma exposição que mostra um lado do artista que nunca foi mostrado, sabe? Para mim dar uma noção de que a gente está fazendo prestando serviço à sociedade, à cultura brasileira. Eu sei que ele é gaúcho, a cultura é gaúcha, mas ele é maior Não, que, ele é maior que isso. Brasil, né? Isso. Brasil, da pintura brasileira, mostrando a produção desse cara de um viés que ninguém nunca viu, que não é só aquilo. Né? Porque se vê o Iberê, aquele cara machão, altão, não sei o quê. Sim. E hoje em dia é um momento que as pessoas estão avaliando muitas pessoas pelo seu fenótipo, sabe? E aí você vê assim, pô, olha lá, o cara não era esse cara aí que você tá imaginando, aquele velho turrão, que pinta com raiva, que colecionava gato. Hã? Ele colecionava gato, né? Né? Tinha os gatos, a gente nem colecionava, o gato devia ser patrão dele, que o gato comia na mesa dele, tinha um prato e tudo, prato, guardanapo, garfo, não, tô zoando. Mas o gato bebia leite do lado deles, pô, em cima da mesa. Sim. Então, é isso, pô, entendeu? Para mim foi um presente muito grande. Eu agradeço ao Gustavo Possamay, que é um cara que tem que, assim, ser muito valorizado, viu? Então vamos botar pelo crédito para ele. conhecimento. Que é o conhecimento que ele tem. Então, acho que é um cara que vale a pena te entrevistar, se quiser. Que é um Não, cara... vou ver com ele. Deixa eu te falar uma parada. Ele é o cara que cuida tudo do Iberê, e provavelmente ele é o cara que meteu a mão em tudo quanto foi exposição que fizeram aí de Iberê. Ele provavelmente era o cara. Ele é o cara que serviu como mão de todo mundo que fez curadoria de Iberê. Ele sabe tudo do Iberê. Tudo. De livro, o cara ele por tudo. No bom sentido. Dentro da exposição, você vai ver que tem um conto dele, quase que uma poesia, um conto político dele. Quer dizer, ele tinha um livro de poesia, de ficções. Assim, é um cara que escrevia, pouca gente sabe disso. Né? E da LPM ainda, editora, que publicou um monte de contos dele de ficção. Quer dizer, ele me mostrou um lado do Iberê que eu não conhecia. Então, é um cara interessante. Falar do Iberê tem que falar com o Possamay. Sei que tem muito curador aí que fala dele, mas o cara que realmente, assim, eu tirei o chapéu para saber tudo dele foi o Possamay. Vamos entrar em contato. E o que vem a seguir para ti, Thiago? O que aguarda? Tem alguma coisa já? Sempre tem, né? Aquela coisa. A gente tem uma produção que eu já estou indo no rolê já faz tempo, né? Então, sim, eu já sou manjado, né? Não digo que eu sou conhecido, sou manjado. Então, vira e mexe tem exposição acontecendo. Aí eu sou surpreendido. Porque tem, aqui nem tu falou o negócio de obra de Iberê, também tem obra jogada por aí. Aí tem exposição rolando aí fora, tem da Espanha rolando, tem exposição dos Estados Unidos rolando, exposição coletiva, né? Aí agora vai ter uma no Rio, vai ter uma no Mar, uma coletiva no Mar, outra coletiva agora também na Fundação Roberto Marinho no Rio de Janeiro. Tá rolando uma no Espírito Santo, fechou agora a Bienal das Amazônias, né? Enfim, sim, no meu Instagram tem lá um negócio, eu tenho um website, thiagomartinsdemelo.com.br, que a galera que quiser conhecer o que está rolando, basta acessar o site, a gente tem uma agenda atualizada sempre sei lá, porque vai que tá rolando uma exposição que tem um trampo meu e sei lá, um cara de Belém tá vendo aí, ou um cara de Pernambuco, ou um cara do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já vai ver que tá no Iberê, mas enfim. Mas no Rio, por exemplo, o cara falou, vai ter exposição com o Thiago aqui, esse mês, então, tem duas, né? Aí você vai lá, se não, entra no meu Instagram, que também é Thiago Martins de Mello, e lá você vai ter uma parte daqueles destaques, dos stories, né? E os meus destaques geralmente são as exposições que estão em vigor. As exposições que não estão em vigor, não coloquei. Eu só não coloquei minha curadoria, porque, na verdade, a curadoria é uma curadoria, as obras são do Iberê, então eu só boto lá quando são minhas obras, entendeu? Então, se alguém quiser ver, basta entrar no site ou no meu Instagram, que vai ter lá uma agenda. E eu estou terminando um filme, né? Eu estou fazendo aí o terceiro filme, faz 2... Cara, na verdade... motion também ou não? Cara, mas assim, puta que pariu, esse tá me dando um trabalho enorme. Já desde 2020 eu comecei, né, da pandemia, e aí não parei até hoje, e aí eu já estou conversando com meu parceirão, que eu convidei para fazer uma produção comigo, ele também está com dificuldade de fazer mais coisas. É um longa. Antes eu fazia curta, né? Tem um curta nesse... Sim. Foi o meu primeiro curta que está aí. Mas meu trabalho desenvolveu muito, aquele foi bem experimental, está no Iberê. E esses novos estão mais desenvolvidos. Esse terceiro, então, já está mais profissional, assim, no sentido de que já não é mais um experimento só. Ele é experimental, mas ele é um experimental mais complexo. E é um longa. Então, isso dá um trabalho ferrado, assim. E eu tô terminando isso aí, cara. E vamos ver o que vai rolar.
Para Então, quando, já era para Celina? terminar agora no final do ano, mas vai terminar ano que vem. A gente espera inaugurar em algum festival, né? Vamos Então, ver como é que vai bacana. ser. E aí, mas aí, galera que tiver interessada, é só acompanhar no Instagram, no meu website, que tá tudo certo. Então é isso. A exposição na Beleza? Iberê fica até o dia 28 de janeiro, né? 28? Isso. É, 28. 28. Tiago, muitíssimo obrigado. Mesmo, Valeu. mesmo, mesmo. De novo, agradeço por dispor do teu tempo aí. Eu acho que deu umas 2 horas de conversa. Mais É, ou menos isso. podcast é assim, né? Não é assim? É, Eu não sei, é é. assim, né? Não, mas eu agradeço pelo tempo que tu dispôs um tempo aí de 2 horas e meia, mais ou menos, para estar conosco aqui, né? Então, Ah, mas muito sempre obrigado. bom, né, cara? Para mim é muito bom. Agradeço a vocês aí para a gente poder falar um pouco sobre o trabalho, né? Queira ou não, é mais Uhum. uma maneira das pessoas entrarem em contato com a obra a partir da conversa. Te agradeço bastante por isso. Então tá. Até uma próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Abração. Sorte aí, hein?